Charles do Bronx vai virar o filho da puta mais malvado do mundo. Vem descobrir. Presta, filhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas. Ai, 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 aguardem meu tapinha nas costas. Meu querido rei, meu amado rei. UFC 326, Charlinho versus Max Holloway. E aí, vai dar pro brasileiro mais amado do Brasil? Teremos também Caio Borralho, aliás, tem uma polêmica com Caio Borralho aí já também, daqui a pouco aqui no Mito ou Verdade. Teremos Raul Rosa Júnior enfrentando alguém que já foi da elite, né? Finalmente deram um adversário para ver se o Chiui é de verdade. E temos também alguns outros brazucas neste card de boas lutas. Um card de boas lutas, segundo o elevado crivo de Fabiano Rampazzo. Deixa seu like aqui, por favor, porque ele é importante pra gente. Você que está vindo do YouTube, você que está vindo do Spotify também, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aí vai lá no YouTube, deixa o like também, porque ele é importante pra gente. Temos poucos likes nos vídeos, cara. Porra, deixa o likezinho aqui, mas custa nada, o dedo não cai. Tá? Aí depois o Barbie foi lá, falou uma groselha, você não gostou, você vai dar o dislike, não tem problema. Mas de saída, deixa o like na confiança e vamos direto para mito ou verdade. Quero saber se Charles do Bronx e Max Holloway, que disputam o cinturão BMF, este cinturão é o que resta para esses dois que nunca mais serão campeões do UFC. O tempo deles já passou. Mito ou verdade? Chega mais, Barbie, você primeiro hoje. Eu acho que é mito, pô. A gente tá na condição que a gente tá atualmente, na categoria dos leves, Justin Gaethje, campeão interino, Ilia Topuria querendo subir. Eu consigo enxergar tranquilamente um cenário que um desses dois se torna campeão, ainda mais porque, na minha opinião, eles são melhores do que o campeão interino atual. Eles são melhores do que o Justin Gaethje. Eu não acho que eles venceriam o Ilia Topuria, mas também não existe nenhuma confirmação que o Ilia Topuria vai se manter na categoria, ou mesmo que ele vai voltar a tempo de que o campeão interino não seja promovido a campeão linear. Ele soltou aqui uma questão de grandes notícias chegando, mas é um cara que pediu uma interrupção, né? E na minha opinião, como eu falei, tanto o Charles do Bronx quanto o Max Holloway vencem o Justin Gaethje hoje e vencem a maior parte da categoria. Eu acho que o Armando Sarukian venceria os dois, mas o UFC parece bem desinteressado de dar disputa de cinturão para ele. Então eu consigo tranquilamente imaginar um cenário que eles se tornem campeões novamente. Meloto, mito ou verdade? Repito, Charles e Holloway, cinturão BMF é o que resta para esses dois que nunca mais serão campeões do UFC. O tempo deles já passou. Mito ou verdade? Então, eu considero verdade, porque primeiro que nós temos dois campeões, tanto no pena quanto no leve, que enquanto eles estiverem lá, esses caras não vão conseguir ser campeões. E eu acredito que eles vão permanecer lá ainda por um tempo. E mesmo que não permaneçam, no caso dos pesos leves ali, né, eu já tô considerando até o Holloway fora do cenário do peso pena, né, acho que ele não volta mais. Então só indo pros leves agora, enquanto o Arman Tsarukyan estiver na fase que tá, eu acho que nenhum deles vai ultrapassar o Tsarukyan na fila. E a gente sempre vai ter ou o Topuria ou o Tsarukyan como campeão. Não vejo outro peso leve ali com tanta possibilidade de tirar o título de um desses dois. E o Charles e o Max Holloway, até o UFC eu acho que não quer mais. Não quer o Charles, o UFC provavelmente não quer mais como campeão dos leves. Então até vai prejudicar ele, vai fazer lutas difíceis pra ele. Então é isso, eu considero esse cenário mesmo. Peraí, por que você acha que o UFC não quer o Charles como campeão peso leve? Porque, cara, o mercado brasileiro, ele não é mais um mercado prioritário pro UFC, eles estão priorizando sempre os caras do Oriente Médio lá, os
Os caras que vendem mais mesmo. Eu não considero o Charles um grande. A idade também, o UFC olha pra esse fator também. Eles querem sempre campeões mais jovens que possam reinar por mais tempo. Ok, mas aqui eu vou reformular a questão. É mais tipo assim, quem eles estariam tentando promover no lugar do Charles, na sua opinião? Então, é o Topuria, que é o principal nome, né? Claro, mas É, ele já é o campeão. Ele não pode contar. e eu acho que o mercado francês é um mercado que tem bastante relevância agora. O Benoit Saint-Denis pode ser alçado como um nome. O Perry Pimblett também, né? Principalmente, eu acho também. Tá certo que tá um pouco atrás, né? Mas, mas é isso. Assim, eu acho que o Charles, assim, é que tudo também depende também do resultado dessa noite, né? Do próximo sábado. O que pra mim pode atrasar ainda mais a vida do Charles. Ó, bom, o Meloto concordou que é verdade, eu concordo, eu também acho que é verdade, mas eu também não discordo como Barbie dessa tese aí de que o UFC pretere o Charles, não quer o Charles como campeão, não vejo isso não. É, também não vou falar que ficar puxando sardinha pro Charles, mas eu não vejo nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o Charles tem uma moral grande com a empresa. Eu acho que eles têm uma clara percepção de que o Charles é o principal lutador, o principal ídolo brasileiro. Acho que até mais do que o Poatan, é, em termos de popularidade, ou no mesmo nível ali. Eu acho. Eu não vejo essa má vontade do UFC com o Charles, nem com o Holloway. É, eu acho que eles não chegam pelos motivos que o Manoto argumentou no início da fala dele, de que tem ali Topuria e Tsarukian, cara, e eles estão ficando velhos, e se chegar numa disputa de cinturão, vai bater no muro e voltar. E não, só tiraria essa parte do UFC não querer vê-los como campeão, Manoto, o resto eu assino embaixo. É, a segunda sentença de mito ou verdade, hoje temos duas. Eu falei que iríamos falar de Caio Borralho, né? A julgar pelas recentes demissões e a nova política de lutas e lutadores que o UFC vem imprimindo, Caio Borralho não deve durar muito no evento. Mito ou verdade? Começa você agora, Meloto. Eu acho que é mito, mas tem uma possibilidade, sim. Só que eu enxergo isso por conta da habilidade dele, que ele é muito bom. Eu acho que isso vai acabar compensando. Ele vai continuar vencendo, de repente ele vai se tornar campeão. Eu acho que ele tem um jogo que pode complicar pro campeão, pode dar trabalho, mais do que talvez as pessoas imaginem, porque o forte do Shimaev é a questão das quedas. Controlar o Caio Borralho no chão não é tarefa fácil, talvez nem pro Shimaev. Então, assim, por conta das habilidades, do nível dele, eu acho que ele vai acabar permanecendo no evento, vai ser, talvez, não aquele cara que o UFC quer como campeão. Esse sim o UFC vai dar sempre uma atrasada, por conta justamente dessa questão aí, mas não a ponto de demitir. Então, eu acho que ele vai permanecer no evento sim, vai fazer história. Esse é um grande nome, o expoente da Fight Nerds. É o cara que trouxe a questão do óculos lá, de toda essa, né? Eu acho que ele tem um certo. Talvez a gente tá pensando no caso do Malhadinho, né? Mas eu acho que o caso dele é um pouco diferente. Barbie, mito ou verdade? Muito fatalista essa afirmação? Eu acho que é muito fatalista, ainda mais considerando como que o Borralho luta, né? Porque mesmo que ele não seja o cara mais empolgante do planeta inteiro, eu acho as lutas dele muito bacanas de se assistir. A luta dele contra o meu Deus, o Imavov foi ótima. A luta dele contra o Cannonier foi ótima, inclusive uma luta bem dramática. Ele, antes disso, estava vindo de um nocaute em cima do Paul Craig. A sequência, até esse momento, não foi das sequências mais atraentes de se assistir, mas desde então, ele vem estabelecendo um estilo um pouco mais atrativo, assim, pro UFC, pro material de show. Então eu realmente não acredito que isso vai acontecer, sabe? Mesmo perdendo essa próxima luta, eu acho que a posição dele tá bem segura pelo momento. Olha só, desde que iniciamos esse quadro Mito ou Verdade, essa é a primeira sentença que eu trago, apresento aqui para o Meloto e para o Barbie, e que eu entendo que seja mito.
também. Eu concordo com os dois que isso seja mito. Agora, por que eu vim fazer essa provocação? Primeiro, porque, de fato, o Caio Borralho não tem o jogo mais vistoso do mundo, não tem a trocação mais excitante do mundo, tem como grappling uma das suas principais armas, não é um grappling que pega e mata, é um grappling de controle, ou seja, tem um jogo que se assemelha muito ao que o UFC vem sinalizando que não está gostando e não quer mais no seu plantel. E eu cheguei a ver comentários em vídeos de colegas nossos aqui, chamando o Caio Borralho de chato borralho. A gente está falando do fã brasileiro, já. Chamando o Caio Borralho de chato borralho e que faz lutas chatas. Então, não veio do nada. Eu acho que... Agora, tem algumas diferenças aí, né? O Caio Borralho, ele fala inglês fluentemente, e o Malhadinho não falava. O Caio Borralho é o líder, o lutador líder da academia mais hypada dos últimos anos, que é a Fight Nerds. O Caio Borralho vence lutas do jeito dele, mas vence lutas, né? Então, eu acho que tem esses outros contrapontos, contrapesos aí que podem fazer, mesmo ele não sendo o lutador mais querido dos fãs e do UFC, não acho, com uma derrota com certeza não, né, Barbie? Mas não acho que nem com uma sequência de 3 derrotas ele seria demitido. Porque ele já conquistou um lugar que uma minoria conquista, que é o de uma certa autoridade dentro do evento ali. Essa é a minha opinião. E, por favor, inscreva-se em 3 Tapinhas. Nós estamos perto de 900 inscritos. É medíocre isso, né? É medíocre. Você assiste os canais aí que eu sei. Olha a quantidade de inscritos que os caras têm. Custa se inscrever aqui. Inscreva-se, manda para alguém esse link. A gente está há 2 anos falando que o dia que a gente bater 1.000 inscritos, o Barbie vai imitar a galinha do século aqui. A galinha do século. Estamos quase com 900. Inscreva-se, por favor. Por favor. É o melhor podcast de MMA do planeta. Manda esse link para alguém e fala: fulano, fulana, essa porra é o melhor podcast de MMA do planeta. Assista e se inscreva no podcast dos 3 mendigos inscritos ali. Rampazzo reage. Rampazzo reage? Abre aspas para Vicente Flá. Este é inscrito. Este é inscrito. Rampazzo enlouqueceu. Eu enlouqueci. Chimaev tomou o calor do Durinho. Malhadinho, grappler no mínimo do mesmo nível do Chimaev e muito maior, foi demitido porque não conseguiu impor esse jogo. Imagina um meio médio de origem do que Vicente Flá está falando, eu dizendo que o Chimaev vence qualquer peso pesado hoje, com exceção de John Jones e Tom Aspinall, que eu estou considerando fora ambos, no UFC. Para ele, eu enlouqueci, a exemplo da luta do Durinho, e ele faz uma comparação com o Malhadinho, que tem o mesmo nível de grappling e não conseguiu fazer nada. Antes de eu responder o Vicente Flá, eu quero ler o comentário do Pedro Henrique. O senhor é inscrito, Pedro Henrique? O senhor eu não tenho certeza. O Vicente Flá diz: o senhor eu não tenho certeza. Abre aspas para a voz de ser. Chimaev até agora não demonstrou tudo isso. Ser favorito contra qualquer peso pesado? Maluquice. Ele não conseguiu dominar Durinho e Usman. Imagina um pesado. Devem ser comparsas, né? O Vicente Flá e o Pedro Henrique, né? 2 amiguinhos foram lá para vir atazanar minha vida aqui. Cara, vamos lá, eu vou me defender, tá? Acho o exemplo da luta contra o Durinho muito ineficiente e pouco ilustrativo. Era meio médio, o Chimaev estava tendo que chegar cadavérico para aquele peso. Se eu não me engano,
Meloto, com a Wikipédia do MMA, pode me corrigir, foi a última luta do Chimaev nesse peso. Depois dessa luta ele subiu, última luta dele nesse peso, e enfrentou um durinho voando nos cascos, na melhor fase dele. Ele tinha acabado de ser nocauteado pelo Usman, numa luta que ele aplicou um knockdown no Usman, o durinho tava no prime dele ali. E um Chimaev, um peso meio médio, venceu. Ainda assim venceu. Eu acho que vocês não estão considerando dois fatores. Primeiro, a preparação do Chimaev para um eventual peso meio pesado e peso pesado. Eu nem acho que vai acontecer, tá? Eu só especulei, eu só acho que ele pegaria todo mundo mesmo, mas ele teria uma preparação para isso. Ele tem uma envergadura muito grande, é um cara alto, seria um peso pesado menor, mas tem tamanho. Bateria de frente com o Poatan, por exemplo, em tamanho. E a técnica, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que o Chimaev faria um malhadinho parecer um amador. É a minha opinião. Já queimei a língua aqui muitas vezes. Vou queimar nessa? Não sei. Eu acho que a gente vai ter essa resposta mais cedo do que tarde, porque o Hanzat deve fazer uma defesa nos pesos médios e realmente deve subir para pegar o vencedor de Uber ou Prochaska. Fala, Meloto. É uma pena que a gente não vive. Agora vocês vão entender por que eu amava tanto o Pride, né? Porque se fosse na época do Pride, a gente poderia de repente ver isso aí. Hanzat Chimaev lutando contra um peso pesado. A cada 4, 5 anos o Pride fazia um GP Open Weight, era peso absoluto, e o Chimaev certamente lutaria nesse GP aí. Nossa, certamente. Puta, já pensou um GP de peso absoluto no UFC? Vamos escrever assim, essa ideia em inglês e mandar pro Dana, Meloto. E bora falar de UFC 326, porque temos Max Holloway versus Charles de Oliveira. Independentemente de cinturão fake, BMF, que lutaça, hein? Que lutaça. E esse cinturão BMF fake, eu tô até começando a engolir ele um pouco, não como cinturão não vale, mas ele imputa uma noção, uma ideia de que a luta tem que ser muito excitante, né? É tudo que o UFC tá querendo, né? Engraçado, era para ser um cinturão de uma luta só, olha o que virou. Antes, quero dizer que no evento passado, UFC México, eu tinha dado uma nota de corte 2. O evento foi muito bom. Foi um card preliminar bom e um card principal maravilhoso, excepcional. Lutas muito boas. Como a margem para crescer entre dois é muito pequena, para crescer e para cair, né? Eu vou dar nota 2. Nota de corte 2, um evento muito, muito bom. Fechou com nota 2. A nota de corte para este evento agora, de 0 a 10, o UFC 326, estou considerando um bom evento, nota 7. Não está mais do que isso, vocês vão entender a partir de agora. Não esquece de compartilhar esse podcast, esse episódio, esse link com outros amigos e vamos para as análises do card preliminar, começando com ele. Barbie, por favor, traga aí a sua visão de qual será o desenrolar da primeira luta entre Luke Fernandes e o Rodolfo Bellato, brasileiro, luta válida pelo peso meio pesado. Lembrando que o evento começa às 19 horas, como tem sido de praxe desde a chegada da Paramount, né? 19 horas de Brasília, aqui no Brasil. E é isso aí, Barbie. Rodolfo Bellato, um meio pesado que vai pegar o Luke Fernandes. Luke Fernandes favorito nas casas de apostas, Barbie. Eu vou dizer que, assim, esse favoritismo talvez a galera esteja
esteja valorizando demais o Luke Fernandes, que é definitivamente um bom lutador. Fez aí sua luta no Contender Series, venceu em 15 segundos com uma combinação maravilhosa, né? Entrou com um jab, entrou com um gancho na curta de direita, brutalizou o adversário que também era invicto. Mas assim, é um cara com pouca experiência no MMA. Fez uma carreira aí no MMA amador, mas é um cara que entrou mais tardiamente, sabe? Ele começou a competir, ele tinha 24 anos, ele competiu mais no grappling em geral, e é interessante isso, porque todas as lutas dele no MMA, eu acho que todas foram definidas na trocação. Se não foram por nocautes, elas se mantiveram em pé. E tipo assim, o Bellato, por sua vez, mesmo sendo um cara mais jovem do que o adversário, já tem muito mais experiência, inclusive dentro do evento, já fez várias guerras, já virou várias lutas, e eu acho que algo interessante aqui é que o Bellato tem essa questão das viradas, né? Porque ele é um cara que não tem a melhor defesa do mundo, não tem a melhor capacidade atlética do mundo, mas ele tem um bom queixo, uma bela capacidade de recuperação, um bom cardio para a categoria também. As lutas dele contra, por exemplo, o Jimmy Crute, mesmo que não tenha sido uma virada, mesmo que não tenha sido uma vitória, foi uma luta que ele teve que virar. Eu acredito que ele tem uma vantagem de altura nessa luta também, uma vantagem de experiência. Eu tô achando aqui que o Bellato tem uma boa chance de sair vencedor aqui. O meu palpite está indo nele. Eu acho que ele tem um jogo mais completo. Eu acho que, mesmo que o adversário tenha um grappling muito bacana, o Bellato se vira muito bem em termos de clinch. Ele está mais acostumado com lutas mais longas, com maior pressão, está já mais testado com um nível de competição muito maior. É muito difícil saber o que esperar do Lucas Fernandes, a qual nível a gente pode atribuir a ele, porque, como eu falei, ele pegou um cara que tinha 5 lutas profissionais, matou em 15 segundos. É meio difícil você querer tirar o nível dele ali. O meu palpite está indo no Rodolfo Bellato. E aí, Meloto, chega mais e conta pra gente qual que é a segunda luta desse evento, por favor, que já adianta pelo peso pena. Exato. É entre o sul-coreano Yong Lee contra o peruano Gaston Bolanhos. Barbie, a gente tá vendo aqui que o sul-coreano é bem favorito, né? Nas casas de apostas. Talvez pela sequência ruim do Gaston Bolanhos, que vem de 2 derrotas. Aliás, os dois vêm de derrotas, né? Então é uma luta que de repente pode valer o emprego aqui, né? Eu honestamente acabo esperando que sim. Eu inclusive pensando aqui que o Jean Yong Lee, para mim, ele é tranquilamente favorito. Meu palpite vai nele. Acho que ele é um trocador melhor. Acho que ele tem melhores golpes retos aqui. Tem uma vantagem de altura, tem uma vantagem de envergadura que ele utiliza bem. O meu maior problema com o Jean Yong Lee é que ele é muito ofensivo, pouquíssimo defensivo. A última luta dele, que foi contra o Willie Cat, ele foi jogado para todo lado. Era queda atrás de queda, sem conseguir interromper. E a penúltima luta dele, que foi a luta que ele perdeu a invencibilidade dentro do evento, foi contra o Hider Amil, que foi uma luta que ele tomou mais de 40 golpes em 1 minuto de luta, sabe? Porque o cara não consegue não entrar pra franca. Ele gosta desse estilo de luta, ele gosta dessa trocação mais pesada, e mesmo tendo uma vantagem de altura e envergadura. Para mérito dele, ele é bom nisso, sabe? Ele tem um certo poder de nocaute, mas é um cara que toma muitas quedas, é um cara que tem que se levantar demais, é um cara que tem que impor seu volume e às vezes acaba se atrapalhando. Enquanto isso, o problema para mim é que o Bolanhos não é um lutador a nível UFC, e o fato dele estar com um cartel de 2 vitórias, 2 derrotas dentro do UFC mostra como que os casamentos estão sendo não só favoráveis a ele, mas também como que eles estão achando lutadores que não deveriam estar dentro do evento, colocando um contra o outro, porque sejamos bem sinceros, toda luta que ele pegou um cara minimamente decente, ele tomou uma passada de caminhão. Ele pegou o Marcus McGee, que fez parte do top 15 da categoria, tomou uma passada de caminhão. Pegou o Conor Lee, que eu considero assim, um lutador decente, e tomou outra passada de caminhão. Eu acredito que o jogo aqui pro Bolanhos é impor seu grappling, colocar as quedas, colocar o adversário para baixo, vendo que o adversário tem vulnerabilidade desse quesito, mas eu não acho que ele vai fazer isso. O jogo dele é mais voltado para a trocação e eu acho que ele vai insistir no quesito, mesmo que ele consiga quedas, eu enxergo o Lee conseguindo se levantar e impor sua trocação. Então, meu palpite está no sul-coreano. Muito bem, depois a gente vai ter a luta pela categoria dos meio pesados entre o Rafael Tobias contra o Diar
Nurgozai. Aqui a gente tem uma estreia de um brasileiro jovem, nocauteador, né? Finaliza também suas lutas. É um cara que vai pra cima aí. É um lutador meme, né? Nas redes sociais viralizou um print dele com o apelido ali de bipolar. E aí, Barbie, os resultados dele dentro do evento, o que você prevê pro brasileiro? Ele que vai enfrentar um atleta aí que também não é zebra, né? O adversário dele. Os resultados do brasileiro vão ser bipolares no evento também, ou você prevê uma constância maior? Vamos para o Meloto pelo trocadilho. Senhor Meloto, vamos cortar isso. Vamos cortar isso. Postar como um corte. Como um corte, como um short no YouTube. Felicitações. Mas é difícil no momento falar a qual nível o Tobias vai chegar. A luta dele no Contender Series foi uma luta interessante, tomou muitos golpes, deu muitos golpes, como é muito estilístico, né? Todo lutador da shootboxing luta muito parecido, mas como você bem falou, ele é um cara muito jovem, já demonstrou um belo jiu-jitsu, uma boa aptidão no quesito. E enquanto isso, o adversário dele, Meloto, é Bagre. Bagre. Tipo, esse cara entrou num hype, 10 vitórias seguidas em uma derrota. Entrou contra o Brandson Ribeiro, todo mundo falando, ele vai passar o caminhão. Tomou uma passada de caminhão. Sabe qual que é o meme aqui? Você falou aqui que o Rafael Tobias é um lutador meme. Pra mim, meme é o de Arnor Gozai. Sabe por quê? Sabe por quê? Me pergunta por quê, meu. Por que, Barbie, ele que é o lutador meme? Eu vou te explicar por que ele é um lutador meme, Meloto. Porque esse cara tem 2 lutas no UFC, sendo 2 derrotas por finalização. Sabe quantas quedas ele tomou? 0. Ele não tomou nenhuma queda e ainda assim, tipo, ele tava pegando caras com mais aptidão no grappling e, e tomou knockdown. Tomou um puta atraso em pé do Brandson Ribeiro, tomou um puta atraso em pé do Uran Sachibaldiev na última luta e foi finalizado posteriormente, sabe? O cara não tem muita coisa para entregar. Ele é um cara super esquisito em termos de trocação. Ele tem uma boa flexibilidade, bons chutes altos, mas o boxe dele não é nada demais. E eu, honestamente, acho que o Tobias é mais forte fisicamente entre os dois. Eu acho que ele é mais técnico em todas as áreas. E acho que a não ser que aconteça um nocautaço aqui, com um chute alto ou uma mão que entre do Odiar, eu enxergo ele tomando atraso em todas as áreas. Caramba, eu até fui ver de novo quem é que tá lutando com o Rafael Tobias. Eu achei que era o Zuluzinho. Mas vamos lá. Próxima luta. Realmente, o Zuluzinho não foi grande coisa, né, no esporte. Bagre. Apesar que no tapa na cara lá, ele foi bem na Rússia. Menos O próximo combate, o Sumo da Erge contra o Jesus Aguilar. Acho que eu só dei um Jesus. Confronto. Bom, aqui eu acho que é o pior confronto do card. Ainda tem coisa pior por vir, talvez. E aí, Barbie, o que você espera dessa luta aqui? É uma luta que eu acho que não deveria estar nesse evento aí, mas tudo bem. Mas por que não? Deixa os caras, o Sumo da Erge é ranqueado, não é? Pode ser, mas né? Sei lá, esperava mais numerado. Sumo da Erge tá vindo aí de uma sequência bacana, 2 vitórias, 2 lutas que ele mal foi tocado por lutadores até decentes, sabe? Lutou com o Borras, lutou com o Mitch Raposo e foram lutas que ele não passou risco, controlou a luta na sua trocação, é um cara muito alto, muito longo, trabalhou chutes baixos, trabalhou jabs, não passou riscos, e isso aqui é bom ressaltar isso, porque o maior problema do Sumo da Edge sempre foi que ele tinha uma total incapacidade de parar qualquer queda. Você vê muitas lutas dele contra o Matt Schnell, contra o Tim Elliott, ele tava passando caminhão nos caras, tomou uma queda e subitamente os caras passaram o caminhão em cima dele. Então essa defesa de quedas aprimorada, ou pelo menos uma melhor capacidade de lidar com o clinch e se levantar, como a gente viu na luta contra o Mitch Raposo, são mudanças, são evoluções muito bem-vindas pro Sumo da Edge. Essa luta aqui vai ser mais uma luta que ele vai ter uma notável diferença, uma notável vantagem de altura e envergadura. Vai pegar um cara que é mais da trocação do que do grappling, mas que não é exatamente o oposto a ir pro grappling se essa ocasião aparece, sabe? Mas ele é mais nocauteador, ele é um cara que gosta mais de entrar com combinações curtas, entrar com sequências de jab direto, trabalhar dessa forma, tá vindo de uma vitória aí também em cima do Luiz Gorulli, e eu acho que vai ser uma luta mais transcorrida na trocação, onde mesmo que o Aguilar
ele tem um boxe polido. Eu acho que a diferença de altura e o controle de distância do Sumo Daerge, eu acho que isso vai ganhar a luta para ele. O Jesus Aguilar tem que cobrir muita distância para trabalhar seu boxe na curta, para trabalhar seus golpes no corpo, para trabalhar seus chutes baixos. E eu honestamente acho que ele não vai conseguir. O meu palpite está indo no Sumo Daerge. Barbie, você sabe qual é a maior prova que essa luta não deveria estar nesse card? Qual é a Qual que é maior a, prova? qual que é a nacionalidade? Qual que é a nacionalidade do Jesus Aguilar? Eu sei lá. México. Qual foi o evento passado? Onde é que foi o evento passado? Pô, mas você queria mais uma luta? Parabéns, de matchmaker. Parabéns. Parabéns. Bom, vamos lá então. Agora, Mongólia contra Estados Unidos. Aí, ó, grande rivalidade. Cold Durden enfrentando o Nyambangorel Tumbenemborel. Meu Deus, qual é o nome desse cara aqui que até agora não captei? Nyangarjal Tumbenemberel. Eu nunca vou aprender a falar o nome deles, desculpa, pessoal. E aí, Barbie? Jargal Tubendenberel. Nossa, tem que praticar mais. Eu não vou conseguir de Boa cara. notícia. É, Boa o notícia. Cold Durden, bom, ele era ranqueado, agora pelo jeito não tá mais. E o Tumbe Demerel, o Tumbe Demerel eu já vi ele lutar, já, ele é um cara, assim, um lutador agressivo. E teve uma vitória que eu nunca vou esquecer, que ele aplicou no Road to UFC, que assim, detonou o cara. Foi um fatality que ele aplicou ali. Mas agora ele vai enfrentar uns caras duros, né? Não vai mais enfrentar chinês, o coreano, né? Que tá tentando ainda entrar no evento. Tendência de vitória pro americano aqui, né, Barbie? Eu também acho que o americano é favorecido aqui. O maior problema do Cody Durden, na minha opinião, é o tanto de luta que ele pega, que ele entra de ultimíssima hora. Tipo, ele não é um cara bom, mas ele é um wrestler bem competente, ele tem uma trocação competente, ele é veloz. E isso por si só já mantém ele no evento. O problema é que ele vem pegando muitas lutas de ultimíssima hora, sabe? E aí ele tá numa sequência aterrorizante. São 5 derrotas nas últimas 6 lutas, sendo que a luta que ele venceu contra o Matt Schnell, ele tava perdendo. E olha só que é um Matt Schnell. Mas só que os adversários dele também foram caras muito bons. Pegou o Tadjiro Lembekov, pegou o Bruno Boldeguinho, o Joshua Van, José Ochoa, o Alan Poruoso. Tipo, nenhum desses caras, fora o Joshua Van, é top 5. Mas são todos caras bons, sabe? Todos caras que conseguiram lidar aí com o wrestling, com o grappling dele, que eu acho que é uma coisa que o Tumendeberel não consegue fazer muito bem. Eu acho que existe uma diferença de wrestling aqui que vai ser crucial para essa luta. Tem uma vantagem de poder de nocaute pro Tumendeberel, é um dos poucos pesos moscas que eu acho que tem poder legítimo nas mãos, mas a luta que ele fez no UFC, que ele perdeu, foi justamente, ele machucou o cara, mas ele não conseguiu impedir o grappling, ele não conseguiu impedir as quedas. Então eu tô indo meio que nessa onda aqui, que o Cody Durden, dando um passo para trás, enfrentando um nível mais baixo do que a maior parte dos adversários dele, vai conseguir impor seu wrestling, vai conseguir trabalhar seu jogo de solo e sair com a vitória. Meu palpite está indo nele. Eu vi que nas casas de apostas é bem verdade que o Lumen Demerel é o favorito. Só que é o que eu disse, né? O Cold Durden, olha para quem ele tá perdendo. Alan pro osso, o Joshua Van, o Ochoa, que é uma promessa que vai deslanchar um dia, Bruno Budoguinho, o Lambekov. Então eram nomes que tu olhava assim, beleza. O Cold Durden talvez é zebra mesmo contra esses caras, mas contra o Tubenemerel é prateleira diferente. O Tubenemerel nunca enfrentou um cara do nível do Cold. Então tá aí uma boa luta para campo minado, hein? Mas enfim, vamos lá. Próxima luta, Rick Turcios contra o Alberto Montes. Estados Unidos contra a Venezuela, peso pena. O Turcios, ele foi, acho que, vice-campeão de um TUF que rolou aí recentemente, né? E o Alberto Montes, eu não tô lembrando muito bem dele, Barbie. Você pode falar um pouquinho aí? O Turcios foi campeoníssimo. Ah, ele foi campeão do TUF? Foi? Contra o Brady Hiestand. Oh, não tava lembrando disso, não. Eu olho pra ele, eu não vejo grandes coisas nesse rapaz aqui.
Ó, o Rick Turcios, ele é um ótimo lutador de se assistir, ou pelo menos era. Ele teve uma mudança drástica de estilo depois de entrar no UFC, que pra mim não favoreceu muito ele. Porque ele não era um cara dos mais atléticos, mas era um cara com grande volume na trocação, com muita variedade de golpes. Ele era quedado, mas ele tinha uma guarda muito sólida, uma capacidade de raspagem muito boa, vários ataques de finalização por baixo. Então, as lutas dele eram sempre entretenimento, eram sempre lutas bacanas de se ver. Agora ele tá aí numa sequência de duas derrotas consecutivas, dureza de se ver, inclusive, as lutas dele, não tem sido das melhores, a luta dele contra o Sopage foi dominado, assim, foi dominado no wrestling, tomou knockdown, a luta dele contra o Raul Rosas Jr. foi uma luta muito tranquila pro Raul Rosas. Do outro lado, a gente tem o Alberto Montes, que é mais ou menos a mesma coisa de um certo sentido, sabe? Não tem a melhor defesa de quedas, mas é um cara bom de solo, é um cara que tem um bom grappling, ataca sem parar por baixo, tenta raspagens, tenta finalizações e trabalha com volume em pé. Então eu acho que essa é uma luta casada num sentido interessante, assim, porque os dois vão tentar trazer isso no outro, trabalhar com volume sem grande poder de nocaute. Eu acho que aqui o Rick Turcios, que nunca teve um auge muito sólido, eu acho que ele já tá em decadência plena e infelizmente o estilo dele já não consegue mais acompanhar o corpo. Eu acho que tem um favoritismo aqui sólido do Alberto Montes, mesmo que ele seja menos testado contra competição de alto nível. Eu acho que ele vai ter mais velocidade em pé, eu acho que ele vai ter mais força física, mais capacidade de dominar essa luta, e o meu palpite está indo nele. O que para mim é uma pena, porque eu gosto muito do Rick Turci, mas as últimas performances dele vêm deixando a desejar. Show. E a seguir, a gente tem um confronto pelo peso médio entre o Deontay Johnson contra o Cody Brundage. Daí está o homem que lutou no card principal do UFC 300, né? Que é o Cody Brundage, ou seja, um grande lutador. Procede, Barbie? Cody Brundage, lutador favorito do nosso querido Fabiano Rampazzo aqui. Um cara incrível, né? Incríveis resultados. Eu acho que o maior feito do Cody Brundage dentro do UFC é dele conseguir duas vitórias. Não, peraí. Ele conseguiu uma vitória por desqualificação. Ele conseguiu reverter o resultado de uma das lutas dele na tapetagem. Ele tem mais. E ele também tem no contest novamente, porque o adversário aplicou golpes legais. E aqui é aquela coisa que assim, bicho, acontece. Aplicou Pô, golpes mas o UFC legais. tinha prometido na época que o UFC 300 ia ser o melhor evento da história, o card todo recheado de lutas incríveis e lutadores incríveis. O Cody Brundage não faz parte disso, então eu fui enganado, Barbie. Lamento te informar, Meloto, mas você foi completamente enganado. Cody Brundage vindo aí de duas derrotas consecutivas e um empate, derrotas que ele tomou uma passagem de caminhão. Inclusive, eu vou dizer que eu acho até estranho que ele esteja lutando tão cedo, porque ele foi nocauteado tem pouco mais de um mês. Pouco mais de um mês pelo Cam Roston e tá lutando aí com o Deontay Johnson, que também é um nocauteador. É um cara extremamente atlético, é um cara que definiu a maior parte das ele por nocaute no primeiro round. Começou tarde no MMA, mas é um super atleta. Isso aqui a gente consegue ver com facilidade. Tá com belas quedas também, um bom trabalho no jogo por cima. E eu acho que é isso que vai acontecer, sabe? Vai ser uma diferença atlética, uma diferença de pujança física, de potência, que eu enxergo o Deontay Johnson encurtando a distância, trabalhando seu boxe na curta, que é uma coisa que ele faz muito bem, e conseguindo um nocaute sem muitos problemas, para ser sincero com você, meu Lutz. Se ele quiser levar a luta pro chão, trabalhar por cima, ele consegue, mas eu acho que esse é o caminho mais seguro. O Brundage, para mim, não tem nível do UFC, e é um milagre que ele esteja se mantendo no evento. E para encerrar o card preliminar, gente, Cody, agora o Garbrandt vai estar enfrentando o chinês Xiaolong, que é o favorito nas casas de apostas. Isso me surpreendeu, Barbie, porque parece, tô olhando assim, dois lutadores de retrospecto, carreiras, prateleiras diferentes. Por que que o Cody Garbrandt, desculpa, é zebra, Barbie? Cara, porque ninguém mais bota fé nele, né? Toda luta dele agora, antes era uma questão de ele tomava os golpes e morria. Agora ele tá sendo dominado em pé, ele tá morrendo no cardio, ele não tá sustentando nada contra nenhum oponente. Vale constar aqui que as derrotas dele não são contra caras ruins. Perdeu pro Davidson Figueiredo, perdeu pro Raoni Barcelos. Claro que ele tá, tipo, baixando o nível, porque mas
Não são derrotas para caras ruins, especialmente nenhuma derrota para um cara tão ruim quanto o Xiaolong, sabe? Mas a questão não é mais a forma que a derrota dele para o Raoni aconteceu, porque o Raoni passou o caminhão nele. O Raoni dominou a luta em todas as áreas, fez ele se exaurir, trocou, não precisou nem quedar. Fez realmente o Cody Garbrandt parecer fácil. E essa aqui que é a impressão, né? Porque o Xiaolong, ele não é bom. Ele tem aí um bom gancho de esquerda, tem poder de nocaute, tem boas cotoveladas, é um cara brigador, mas no geral ele não tem muita técnica, ele não tem muita ideia do que ele tá fazendo ali no octógono. A luta dele contra o Su Yong-yu, ela foi uma luta bem frustrante, na minha opinião, porque tinha um cara fazendo o trabalho mais limpo e outro jogando golpe no vento, sabe? A imprecisão do Xiaolong foi uma coisa que me pasmou até. E o fato dele ter feito essa luta ser competitiva mostra assim, o coração dele, a vontade dele de vencer, mas, cara, é um lutador bem medíocre, bem mais ou menos, definitivamente o lutador de nível mais baixo que o Garbrandt vai ter enfrentado nos últimos tempos, e o fato dele estar sendo azarão contra esse cara é meio duro, porque o que vai acontecer é que essa luta vai acontecer na trocação, a não ser que o Garbrandt queira de uma forma diferente. Ele é definitivamente o melhor wrestler entre os dois. E aqui, eu vou dizer que mesmo o Garbrandt estando no nível de decadência que ele esteja, seria espantoso ver ele perder nessa luta, sabe? Porque, cara, é um nível baixíssimo de competição. Se coloca dois Xiaolong no octógono contra um Raoni Barcelos, e eu acho que o Raoni Barcelos ganha, por exemplo. É, mas aqui é uma questão como dizer, virilidade até, né? Você tá pegando um cara que adora entrar na franca, colocando contra um cara que toda vez que ele entra na franca, e ele gosta de fazer isso, ele morre, sabe? Então, eu não tenho certeza que o Garbrandt, nessa altura do campeonato, ele tem a compostura, ele tem o cardio, ele tem a voracidade para lidar com um adversário que tem a juventude aí, a potência física a seu favor. QI de luta e emocional também, Babi, pode incluir. Emocional também, sabe? O Cody Garbrandt, nessa altura da carreira do Cody Garbrandt, ele deve olhar para tudo que aconteceu e pensar: eu nunca mais vou chegar nesse patamar, sabe? Eu não tô conseguindo aguentar ninguém, eu não tô conseguindo aguentar os caras que o UFC coloca, que são casamentos bacanas para mim. Tô tomando atraso na minha área para caras que não são trocadores. Mas eu ainda, assim, tipo, eu acho que as odds aqui estão indo demais nessa questão da queda do Cody Garbrandt, mas esse é um nível baixíssimo de lutador para ele, viu? Eu ainda aqui vou ir de Xiaolong, não sei, palpite tá meio que ping-pongueando na minha cabeça, mas por uma questão de exaurir o Cody Garbrandt a longo prazo nessa luta. Mas, cara, existe uma diferença muito clara nas habilidades técnicas entre os dois a favor do Cody Garbrandt, mesmo nessa altura da carreira dele, viu? Uma vitória dele, para mim, não seria surpresa. Mas meu palpite tá indo no Xiaolong. Eu comecei questionando o porquê essa luta foi casada, né? Por conta da carreira dos dois e tal. Mas as odds, elas justificam. Porque tu vê o chinês como favorito, então tu pensa, é isso mesmo, UFC. Faz parte. E só uma coisinha a mais. Tu disse que o Xiaolong é ruim, né? Que não é bom, né, Barbie? Mas, assim, eu fui ver o Wikipedia desse cara, ele não tem Wikipedia, não existe. Aí eu fui ver no Google, e a cada 10 fotos que aparece desse Xiaolong, 9 é de um doce. Um doce, uma coisa pra comer. Ou seja, talvez seja bom, porque a cara desse docinho é bom, cara. Não quer dizer que é ruim, não, o Xiaolong não. Meloto com as piadas, senhoras e senhores. Meloto Colocar com as o- piadas. Vamos colocar o Xiaolong na frente do Derek Lewis para ver o que acontece com ele. Derek Lewis come o Xiaolong. Chegamos ao card principal com previsão para início, horário de Brasília, às 23 horas. Barbie, na primeira luta, a gente tem uma luta pelo peso médio, uma repetição, né? Uma revanche para o Gregory Rodrigues, o Robocop, 13º do ranking, que vai enfrentar o Bruno Ferreira, o Bruno Huck, 15º do ranking. Curiosidade aí, Barbie, Robocop, Gregory Rodrigues, favorito nas casas de aposta, mesmo tendo sido brutalmente nocauteado pelo Bruno Huck quando eles se encontraram a primeira vez, hein? Eu acho que
Isso define muito o que se espera desse confronto também, que é mais ou menos a mesma coisa da primeira luta, porque, cara, o Gregory é muito maior do que o Bruno, é muito mais forte do que o Bruno, é muito mais técnico do que o Bruno, mas não tem a mesma resistência física, não é, ele é bem mais lento do que o Bruno também. Então, eu acho que isso define muito assim, o que se espera desse confronto é que o Gregory domine as ações, a não ser que ele tome uma pombada na cara, sabe? Mas sendo bem honesto com você, foi como você falou, essa pombada na cara já aconteceu. A gente já viu acontecendo, e é justamente porque o Bruno Huck é um cara muito imprevisível, gosta muito de lutar trocando base, de cobrir espaço dessa forma, e entrou com uma mão poderosíssima em cima do Robocop. E o Robocop também, uma outra coisa que afeta ele é que ele é um cara tão grande para a categoria que o tanque de gás dele tende a não acompanhar muito bem. A gente vê até nessa última luta dele contra o Kopilov, eu não achei nem que essa luta foi dura pro Robocop. Eu achei que foi uma luta bem tranquila, mas ainda assim você viu uma diminuição do ritmo dele no terceiro round. Ele não estava conseguindo mais acertar os golpes com a mesma contundência, não estava conseguindo dominar da mesma forma. Contra o Jared Cannonier, isso ficou muito aparente, né? Que ele esvaziou todo o tanque buscando um nocaute. Eu acho que o Gregory aqui é tranquilamente o melhor lutador entre os dois. O Bruno foi para a decisão pela primeira vez na carreira dele, na última luta contra o Marvin Vettori. Inclusive, está vindo de vitórias bem bacanas. O Bruno Huck, algumas delas até surpreendentes, na minha opinião. Mas também é um cara que eu não confio muito durando a longo prazo. Ele precisa de um nocaute, ele precisa de uma finalização. Eu não imagino uma finalização acontecendo contra um cara com um nível de chão que o Robocop tem, mas um nocaute não só é fácil de imaginar, como eu tenho foto para ver, né? Então, eu vou dizer aqui que eu gosto muito do Robocop, vou torcer muito para ele, mas o meu palpite vai ficar com o Bruno Huck, sendo o cara mais atlético, sendo o cara mais dinâmico contra um Robocop que nessa altura do campeonato ainda está portando tanto peso, com a falta de queixo dele, que sempre foi uma vulnerabilidade que a gente comentou aqui, eu acho que vai custar para ele. Eu acho que o Bruno Huck vai acertar uma bomba e vencer essa luta. Muito bem, eu também acho, Barbie. Tô contigo nessa. E depois a gente tem o Drew Dober contra o Michael Johnson. Uma luta divertida. Onde a gente deve ter aí também uma definição, eu acredito, por se tratar de dois lutadores teoricamente vulneráveis. É o Michael Johnson no final da carreira, o Drew Dober também já não é tão novo, né? 37. É isso aí, eu acho, hein, Barbie? O que tu acha? Essa luta vai ser divertida, pelo menos, né? Pode não ser tão boa tecnicamente e tudo mais, mas vai ser divertida. É interessante porque eu acho que essa é uma luta boa tecnicamente, para falar a verdade. O Michael Johnson, na última luta, ele apresentou novamente seu excelente boxe. Ele é um cara extremamente de lua nesse sentido, né? Mas o cara entrou contra o Zé Huber, colocou seus jabs no corpo, colocou suas combinações corpo-cabeça. Pô, foi muito bacana de se ver. E eu acho esse um confronto muito legal, uma luta muito interessante mesmo, de dois caras que são essencialmente boxeadores, trocadores. Às vezes a gente vê o Michael Johnson optando para ir para o wrestling, mas é uma coisa extremamente raro. E o Michael Johnson já teve várias fases no UFC, né? Por isso que eu falo que ele é um cara de lua, porque em 2021 eu achei que era o fim da carreira dele. Eu achei que ele não tinha mais o que entregar. Até mesmo em 2018 eu cheguei a pensar, o Michael Johnson já era, sabe? É o fim para ele. E o cara tá aqui em 2026 com uma sequência de 3 vitórias consecutivas. E eu já vou dizer aqui, para mim, essa vai ser a quarta. Porque mesmo que eu gosto bastante do Dober, eu acho ele um bom trocador, eu acho que ele tem bons golpes no corpo, ele é um canhoto safado de se lidar, um cara muito rápido, bons diretos, muito forte fisicamente também, mas é um cara que sempre se valeu muito de uma invulnerabilidade em pé. Tipo, o cara poderia bater o quanto fosse nele, ele não sentia, queixão mesmo, e recentemente você vê que ele sente vários golpes. Ele sentiu até mesmo na última luta dele contra o Kyle Prepolek, que pra mim não é um lutador a nível do UFC. Antes disso ele estava vindo de 2 nocautes consecutivos, que ele sofreu, um contra o Jean Silva, o outro contra o Manuel Torres. E cara, difícil aqui você tentar optar
Porque o Drew Dober sempre vai ter poder de nocaute. O poder de definição dele é inegável e ele pode simplesmente entrar e matar o Michael Johnson. Mas eu acredito que o Michael Johnson é o melhor boxeador, se movimenta melhor, tem melhores golpes retos, utiliza melhor sua envergadura e imagino que ele vai controlar essa luta e vencer. O Michael Johnson, ele é pivô de tantas coisas que aconteceram no UFC que eu vejo, assim, pra pensar. Eu já esperava muito dele na final do TUF, quando ele lutou no TUF, né? Ele lutou contra o Jonathan Brooks, acabou perdendo. Depois ele lutou contra o Edson Barbosa no Brasil aqui, que eu achava que ele ia perder, ele ganhou. Aí tem uma luta contra o Tony Ferguson também, que eu achava que o Ferguson ia ganhar. O Ferguson perdeu. E ele deu muita grana pro Nate Diaz, né? Se não fosse o Michael Johnson, talvez o Nate Diaz não estaria onde estava. Só queria dizer, Meloto, para efeito de palpitão no canal Contragolpe, que eu discordo do palpite do Barbie nessa luta, tá? Eu acho que o O Dobre ganha. que é zebra nos casos de aposta, eu acho que ele ganha. Aí o voto de Minerva vai para o senhor. Já tem isso definido ou quer pensar? Eu não tenho definido ainda. Muito bem. E aí, Barbie, a gente chega na próxima luta aí, peso galo, como eu falei, né? Primeira luta do Raul Rosa Júnior, essa promessa mexicana, contra alguém que já esteve ali no caldeirão de Atenas. Rob Font, 13º do ranking. Um pouco aí, quem ganha essa luta? Vou pular a questão de falar dos lutadores, já deixar a análise aqui, que a gente já viu o Rob Font nessa situação muitas vezes, de enfrentar um prospecto que tá subindo, e não sei se ele é azarão ou favorito nas casas de aposta, nessa altura do campeonato. Ele é mas zebra. Ele é zebra? Cara, Zebra, odd 2.90 até, por aí. que isso? Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que o Rob Font ganha essa luta. Eu acho que a defesa de quedas dele sempre foi um problema grave, inclusive, mas ele já passou por várias situações que ele foi quedado múltiplas vezes contra oponentes de bom nível no chão, conseguiu se levantar, conseguiu vencer a luta, sabe? Ele foi quedado várias vezes pelo Kyler Phillips, ele foi quedado várias vezes pelo Jean Matsumoto, conseguiu se levantar e vencer a luta, e a questão é que eu acho que isso aqui parece muito com a luta contra o Kyler Phillips, num certo sentido, que ele vai pressionar o Raul Rosa Júnior contra a grade, vai pressionar com combinações, com golpes retos, com uppercuts, tentar colocar aí no timing das quedas. E o Raul Rosas, mesmo que ele esteja se aprimorando em conseguir se manter na luta mais tempo, em conseguir não cansar com tanta facilidade, eu ainda acho que é uma vulnerabilidade que ele tem, sabe? Eu ainda acho que ele se vale muito de uma diferença de força física e uma facilidade de impor seu jogo. Ele tem um jogo de chão muito justo, muito bacana, mas até o momento ele já aparentou cansaço em todas as lutas que ele fez que passaram do segundo round ali, e eu acho que o Rob Font vai apresentar maior resistência do que os outros oponentes dele. As últimas lutas dele contra o Vince Morales e contra o Oric Lang, que foram duas lutas que chegaram na decisão, ele entregou round. Ele entregou round nas duas, sabe? Contra o Aoric Lang, foi o segundo round, ele conseguiu quedas ali no terceiro round, conseguiu controlar a luta por cima, mas contra o Vince Morales foi exatamente o terceiro round por um certo cansaço. Então eu imagino que o Rob Font, sendo um cara mais experiente aqui, já tendo enfrentado esse tipo de jogo, a não ser que ele seja quedado e controlado com muita facilidade, eu imagino que ele vai entrar com suas combinações, vai exaurir, vai colocar um jogo de pressão. Tipo, na minha opinião, eu enxergo o Jean Matsumoto como um cara mais perigoso nessa altura do campeonato do que o Raul Rosa Júnior. Talvez ele não tenha um jogo de grappling tão justo, sabe? Mas o Rob Font conseguiu lidar com ele. Eu imagino que ele lide com o Raul Rosa Júnior também. Realmente é uma luta onde tem dois lutadores que estão em momentos distintos da carreira, né? O Rob Font, 38 anos, está no final. Resta saber se ele cruzou a linha, né? Do que já começa ali a perder para quem tá chegando. E o Raul Rosa Júnior já mostrou algumas vulnerabilidades, não tem uma constância tão boa em manter as quedas, em pontuar e ser consistente nisso. Foi assim que ele perdeu pro Christian Rodrigues. Então eu tô contigo, Barbie. Eu acho que o Rob Font vai acabar ganhando. Então, eu sou o voto vencido nessa daí pro campo minado. Eu realmente acho que o Raul Rosa Júnior vence. Toulon é um lutador que nem de longe me inspira confiança, o Raul Rosa Júnior. Ele cansa muito rápido, tudo que o Barbie falou aqui eu concordo.
Só acho que tem uma diferença de idade e de progressão. Claramente o Raul Rosa Júnior é um lutador que vem mostrando-se melhor a cada luta. Eu acho que ele tá chegando mais pronto, mais preparado, com mais fome, com mais condições, com mais explosão. Acho que isso vai fazer uma baita diferença nessa luta e vejo ele vencendo até meio tranquilamente. O Rob Fonte, discordo de vocês dois. Unfortunately. Qual a próxima luta, Meloto? Depois a gente tem o Come Event. Caio Borralho contra o Renier The Rider. E aí, Barbie, o The Rider deixou uma impressão muito ruim na última luta, né? Eu não acho que ele vai trazer muitos problemas pro Caio, não. E aí, o que tu acha? Eu acho que talvez seja um pouco duro falar do The Rider da última luta como se ele não tivesse feito as outras, no sentido que, assim, ele fez muito corte de peso no ano de 2025, foram 4 lutas, e é um cara muito grande para a categoria. Obviamente, isso tudo é responsabilidade dele, mas a questão é que o The Rider, ele morreu no gás numa velocidade aterradora, né? A luta foi interrompida porque o cara não conseguia reagir mais, ele não conseguia mesmo. E aí eu fui pensando que, tipo, beleza que o Brandon Allen se mostrou um lutador superior, mas, cara, foi um nível de exaustão que eu vi raras vezes, sabe? E esse cara fez 5 rounds contra o Robert Whittaker. Ele cansou, mas ele cansou numa luta de alto volume, uma luta de alta pressão. Ele não cansou em um round fazendo o próprio jogo. Porque foi isso, a Renier The Rider dominou o primeiro round sem grandes problemas. Mas, assim, isso dito, eu entendo por que as odds estão assim. Até que nem faz tanto tempo assim dessa última luta, faz o quê? 4 meses, talvez 5 meses, não é tanto tempo assim para se recuperar de uma derrota acachapante. Eu acredito, tipo, em termos de trocação, essa é uma luta um pouco mais chata, sabe, pro Borralho, porque o The Rider é um cara muito longo, é um cara que gosta de lutar trabalhando com pressão, trabalhando clinch, trabalhando joelhadas frontais, inclusive é uma senhora arma que ele tem, e é uma arma que causa muito dano, enquanto o Borralho é um cara mais de timing, sabe, ele não é um cara de colocar muita pressão nos adversários, mas um cara mais de esperar suas oportunidades para entrar com ganchos, para entrar com chutes baixos, golpes no corpo também. E, tipo assim, o fato do o grappling aqui, que é a grande questão. Porque eu imagino, acho que todos concordamos aqui que o Borralho vai ter uma certa superioridade no wrestling, mesmo que o wrestling dele não seja dos melhores, porque o The Rider não exibiu muitas facilidades em quedar adversários. Meio que as lutas acabam no chão para ele, né? Por algum motivo as lutas caem no chão e normalmente não é por uma questão de quedas bem aplicadas. E o Borralho não tem as melhores quedas do planeta, mas eu imagino que ele consiga quedar o Derrida sem problemas. Eu só não sei se ele vai ter a mesma facilidade para estabilizar e trabalhar por cima como meu Deus, o Allen teve. E eu acho que isso meio que define a luta, porque para mim seria muito interessante pro Borralho ir por esse caminho, tentar exaurir o cara. A gente já viu o Borralho fazendo 5 rounds, e ele já mostrou ter o caixa suficiente, ele já mostrou ter uma trocação de bom nível, mesmo que ele tenha sido superado pelo Imavov, ele estava na luta, sabe? Ele se mostrou competitivo o tempo todo. E eu não acho que o The Rider leva mais riscos nessa área. Eu acho que não ter o controle do wrestling também é péssimo pro The Rider. Só para mim é uma questão do quão intimidado o Borralho vai estar para colocar essa luta no chão e se ele vai conseguir ser realmente efetivo por baixo ou se ele vai ser imediatamente raspado. Porque, por exemplo, o Nikal foi raspado e ele nunca mais quis quedar. Você ter controle de onde a luta vai transcorrer, na minha opinião, é uma enorme vantagem nessa luta aqui. E eu dou essa vantagem pro Borralho. É uma questão de ver o transcorrer, com certeza, mas eu acho que o Borralho tem uma ligeira vantagem em todas as áreas, muito por essa questão. Chegamos à luta do povo. Chegamos à luta principal. Max Holloway versus Charles Oliveira. Vale o quê? Vale nada. Esse cinturão é uma pataquada, mas a narrativa em torno dele está promovendo lutas muito interessantes como essa. Quem é Max Holloway? Todo mundo já sabe quem é Max Holloway, Barbie. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente. Quem é o Max Holloway do BMF? Quem é o Max Holloway que vai entrar nesse octagon? O Max Holloway que pegou esse cinturão
e não largou mais como nenhum outro tinha feito. De fato, né? A primeira pessoa que defendeu esse título foi o Max Holloway. Título, sejamos bem sinceros aqui. Mas eu acho que o Max Holloway já está visivelmente não no seu melhor em termos físicos, mas ele continua evoluindo como lutador. Eu acho que nos pesos leves ele está encontrando mais facilidade de firmar os pés e colocar poder nos socos que ele dá. Eu acho que ele está causando mais dano, é uma coisa bem clara para mim. E continua sendo um cara com belos olhos, assim, enxergando tudo que está acontecendo, trabalhando golpes no corpo, trabalhando jabs, os chutes giratórios dele. Ó, você não vem me enchendo o Rampaz aqui tá chocado com os belos olhos. Cara, Belos olhos do Max Holloway. isso. Belos olhos do Max Holloway. Enfim, com ótimos jabs, ótimas combinações, volume de golpes, criação de ângulos a partir do jab, pisando para fora da base do adversário, trabalhando com uppercuts, prevendo mudanças de nível, trabalhando fintas. É um cara bem completo nesse sentido. A última luta dele contra o Poirier mostrou não só isso, mas também mostrou uma certa vulnerabilidade que está acompanhando essa fase mais tardia da carreira dele, porque antes a gente nunca tinha visto o Max Holloway tomando knockdown, né? Ele fez 2 lutas no peso leve contra o Justin Gaethje e contra o Dustin Poirier e tomou knockdown nas 2. Ele venceu as 2 lutas também, mas já mostrou que o queixo dele começou a ceder, o que é uma coisa preocupante, mas ele está se mostrando também maduro o suficiente para trabalhar ao redor disso, punindo os adversários mais na distância, não tentando entrar numa trocação franca com tanta facilidade. É um lutador mais maduro, mesmo que ele esteja menos resistente, mais lento do que antigamente, ele está conseguindo colocar mais poder de nocaute, ele está conseguindo construir mais a sua vitória, trabalhando melhor a sua defesa, melhor a sua movimentação, com mais golpes no corpo também, e ainda um dos meus lutadores favoritos de se assistir. E do outro lado, Barbie, teremos também um dos seus lutadores favoritos de se assistir, Charles do Bronx, aquele que deixa a gente sentado na ponta do sofá, com o coração na ponta da língua, terceiro no ranking, peso leve. E, cara, uma luta importante para o Charles, para além de cinturão BMF, porque ele pode carimbar aí um caminho expresso vencendo o Holloway para a disputa de cinturão e, de repente, calar a minha boca e a boca do Meloto, voltar a ser campeão do UFC. Quem é esse Charles do Bronx que vai lutar contra o Max Holloway por esse cinturão? Você está acreditando um pouco nesse zoom de que o grappling vai ficar de lado, de que ele vai entrar para tocar porrada, porque aqui é BMF? O que você acha disso, Barbie? Pô, eu espero que não. Sem palhaçada. Assim, eu concordo com o que o Charles falou, que é muito mais fácil ele arranjar alguma coisa em pé do que o Holloway arranjar alguma coisa no chão, mas não é por isso que você tem que fazer o plano B, sabe? Você tem que sempre estar focado no caminho mais fácil de vitória. Eu vou dizer que da mesma forma que eu falei que o Max Holloway tem belos olhos, nessa altura do campeonato, o Charles do Bronx tem feios olhos, horríveis olhos. Eu achei sabe? que você ia falar que ele tinha belos cabelos. Inclusive, eu e o Meluto estávamos comentando antes do podcast que o Charles está ficando careca. Dureza, quando você pinta o cabelo toda semana, acontece. Jamais acontecerá com seu capitão. Escutou, Meluto? Jamais acontecerá com seu capitão. Não basta me pisar no campo minado, agora até toda hora, agora isso, que isso? Esses belos cabelos aqui do seu capitão. Enfim, mas o que eu quero dizer com isso, quando eu falo questão de olhos, é mais uma questão de reflexo. É uma questão de você ver o que está vindo do outro lado e conseguir reagir apropriadamente. E enquanto o Holloway faz isso muito bem, o Charles não faz isso de forma alguma. A luta dele contra o Gamrot, na verdade, foi espantosa nesse aspecto, né? Porque eu achei que ele passou o carro no Gamrot, que isso fique bem claro, mas ele não tava vendo nada.
Ele estava levantando a guarda e tomando golpes toda vez, mas ele conseguia pressionar da mesma forma, porque ele é um cara extremamente agressivo, extremamente ofensivo e efetivo também. Com bons chutes frontais, com boas combinações longas, trabalhando boas joelhadas, bons golpes no clinch, conseguiu eventualmente quedar, e o jogo de chão do Charles é incrível, né? Possivelmente o melhor jogo de chão dentro do evento. Eu sei que muita gente vai falar, sei que lá, Makhachev e tal, mas eu acho que como um todo aqui, se é uma luta só de solo, sem questão de quem está trabalhando por cima, quem está trabalhando por baixo, eu acho que o Charles tem habilidades mais coesas, sabe? O Islam é incrível, excelente, mas, por exemplo, eu não acho que ele se daria tão bem sendo colocado em posições de desvantagem quanto o Charles se dá. É, Isso dito, como eu falei, o plano A para mim, o Charles tem que colocar a pressão, tentar encurralar o Max Holloway, tentar utilizar a sua maior força física, ele tem uma boa habilidade de quedas, colocar essa luta para baixo, que é onde ele vai ter uma vantagem esmagadora. Ele trocar a pancada, principalmente contra um cara que trabalha com alto volume e tem facilidade de cobrir a guarda, não é uma ideia bacana. Para mim, o Charles tem colocar essa luta na mais curta possível, mesmo que ele seja um cara alto, sabe? Se for para trabalhar alguma coisa, que sejam chutes frontais, mas não tentar ficar muito tempo na longa distância, colocar pressão mesmo que seja um jogo arriscado, é um jogo que leva ao caminho da vitória, porque eu dou vantagem para o Charles em termos de clinch, eu dou vantagem para ele na curta distância também, eu dou vantagem para ele no wrestling e dou vantagem para ele no solo. Porém, é muito capaz que a luta não passe por nenhuma dessas fases. Só que isso fique bem claro. E eu detestaria que a estratégia do Charles seja de não fazer a luta passar por nenhuma dessas fases. É. Qual o seu palpite, capitão? Meu palpite, senhoras e senhores, vai ficar com o Max Holloway aqui. Como eu falei, eu acho que o Charles tem muitas vantagens nessa luta e eu acho que ele tem um bom caminho para a vitória. Eu só não acredito que ele tenha a coesão e a determinação de chegar nesse caminho. E eu acho que o Holloway vai estar muito bem preparado para criar ângulos, para não deixar os clientes acontecerem, para não ser encurralado contra a grade. Eu acho que, como eu falei, esse é um duelo entre um cara que não consegue se defender apropriadamente em pé contra um cara que tá nessa fase da carreira se defendendo melhor do que nunca, sabe? Tomando menos golpes, tentando criar mais ângulos, sendo mais precavido com o que tá vindo do outro lado. O Charles está se valendo muito de uma guarda alta que eu acho que o Holloway vai explorar muito bem com seus chutes rodados, com seus golpes no corpo. E se o Charles não conseguir encurralar, conseguir colocar essa luta na grade, eu acho que as coisas vão fluir mal para ele. Ele colocando essa luta no solo, cara, eu acho que ele tem uma vantagem tão grande, mas é uma área que a gente raras vezes viu o Holloway ter que lidar, porque ele defendeu quedas muito bem de todo mundo que ele teve que lidar, e quando ele não conseguia defender as quedas, ele se levantou muito bem também. É muito raro a gente ver o Holloway trabalhando por baixo no solo. E não é porque ele é o melhor grappler do planeta, não. É justamente pela capacidade dele de manter a sua distância, de não ser encurralado, de defender quedas e se levantar quando quedado. Então, eu acho que eu tô dando uma vantagem aqui pro Holloway. Acho que vai ser uma luta muito interessante de se assistir. Eu realmente espero que essa luta dure os 5 rounds para a gente ver progressões de estratégia e como que o Holloway vai lidar com pressão contínua, como que o Charles vai lidar com um adversário que está criando ângulos em cima dele e trabalhando combinações. Como eu falei, eu acho que o Charles achar algo em pé também não é algo muito fora da realidade, não. O Charles é muito qualidade no quesito, chutes frontais, as combinações, a forma que ele trabalha nas quebras de clinch também são muito interessantes, e a forma que ele trabalha seu soco sempre tentando puxar o adversário para o clinch. Todas essas vantagens aqui devem ser utilizadas pelo Charles ao longo da luta. Eu só não consigo enxergar ele fazendo isso de uma forma consistente ao ponto de ganhar rounds progressivamente do Max Holloway. Eu acho que o favoritismo aqui é do Max e o meu palpite está indo nele também. E agora chegou aquela hora. Ah, temos novidades. Campo minado. Campo minado. Recap dos palpites passados. Barbie foi de Marlon Vera vencendo David Martinez, pagando 3,10.
Quen pro Barbie. Meloto foi de José Medina, já tá demitido, vencendo o Ryan Gandra, pagando 5,50. Quen, não durou 30 segundos. Rampazzo foi de Bob Green, é assim que eu o chamava até então. Eu me recusava a chamá-lo de qualquer outra coisa que não pelo nome dele, que é Bob Robert, vencendo Daniel Zellhuber, pagando hediondos 4,50. Cheque pro Rampazzo. Cheque pro Rampazzo. Alô, Barbie. Alô, Capitão Carisma. Alô, João. Alô, João. Olha como tá o placar. Barbie em primeiro, 23,45. Rampa em segundo, 21,61. Menos de 2 pontos. João, você tá sentindo agora o meu bafo no teu pescoço. Tá sentindo o meu bafo no teu pescoço. E o Meloto com 11,81, fazendo melotices. Tá tudo certo. Posso passá-lo já na próxima rodada. Como você tá se sentindo, Barbie? Conta pra gente, porque a gente tá aqui pra te acolher. Eu vou te dizer como eu estou me sentindo, rapaz. Eu estou tão tranquilo que você poderia usar o meu sangue para fazer um remédio contra a ansiedade. De tanta tranquilidade que eu estou sentindo. Porque você tem que entender, Rampazzo, meu querido, que o nível de qualidade e consistência do pai aqui, você não encontra em qualquer esquina. Entende? Você vai precisar, meu querido Rampazzo, você vai precisar de muitos outros Marlons Veras. Preocupa não. Preocupa não. Nunca estive tão perto do Barbie desde que ele abriu vantagem, tá? Menos Eu de não dois- tenho certeza, aliás, eu não tenho certeza se isso é verdade. Eu acho que você já esteve mais perto. Não, com menos de 2, não. E vamos aos palpites. O Meloto é o primeiro. O Meloto tá muito atrás. Faltam poucas rodadas para o Campo Minado terminar, para zerarmos essa temporada, a segunda temporada. A primeira temporada, quem que venceu, Barbie? Que eu esqueci aqui. Perdão, rapaz, mas eu também esqueci, talvez porque seja tão insignificante que nem faz diferença. Vocês que eu acho que eu acho que eu acho que eu esqueci por ser uma coisa normal do dia a dia. Você esqueceu por trauma, mas eu entendo. O Meloto, qual o seu palpite para o Campo Minado para tentar loucamente engatar uma quinta marcha aí e passar todo mundo? Eu vou em busca do pombo sem asa, né, minha gente? Que é onde eu estou nesse momento também. Que é do Cody Brundage, vencendo o Don't Johnson. Que é um cara que eu não conheço muito bem. Soltou um round, 2 rounds no máximo na vida. Não sei. Foi nocauteado em 2024. Odd 5, gente. Vou acertar 3 dessa e vou passar os dois. Só escuta. Eu tô fazendo as contas aqui, se ele acertar 3 dessas, se ele passa. Gente, que nem assim. Não, nem assim, bicho. Ele precisa. Não. Com 12 pontos, ele ficaria com 23,81 e você com 23,45. Ele passaria você. Tá quase lá, Melo. Tem chance, então, Meloto. Eu estudei matemática e biologia, viu? Barbie, qual o seu palpite? Qual que é a relação com biologia aqui? Foi isso? Enfim. Meu palpite está indo no Bruno Huck para vencer o Gregory Robocop, pagando 2,63, seguindo aqui a tendência de apostar contra o cara que eu tô torcendo. Não existe tristeza. Mas acho um bom palpite. Ainda que, cara, essa luta tá muito 50-50. As odds estão erradas aí. E eu estou indo pagando 2,75. Você veja que assim, a audiência de Três Tapinhas está comigo. A audiência de Três Tapinhas está com o Rampazzo. Por favor, espalhem esse link para mais pessoas, façam mais seguidores vir aqui, seguir Três Tapinhas e torcer por mim. Eu estou indo pagando 2,75 de Leão Embaçado.
Leão embaçado, vencendo Max Holloway, pagando 2,75. Vai, Corinthians! Contra o Ganror não era isso aí não, viu, gente? Ó, não acredite 100% nisso aí não, viu? Meloto, fica chorando as pitangas aí no alto dos seus 11,81 pontos. E bora pro pai Meloto. Pelo menos ali você tá fazendo bonito. Bom, chegamos aqui ao pai Meloto. Ô, Barbie, posso propor uma coisa diferente? Desta vez? Fala comigo, patrão. Eu falo as minhas 3, você fala as suas 3. Tá bom? Porque daí vai dar para colocar mais pressão para cima do Meloto. Vai parecer que eu facilitei para o Meloto, mas eu não facilitei. Pai Meloto, o viúvo da mãe de Ná. Nós falamos um evento do UFC, o Meloto com mãos pro alto, sem poder digitar, sem poder pesquisar, tem que de cabeça dizer qual foi a luta principal deste evento, de qualquer edição, do 0 ao 326, de qualquer edição. Teve um comentário aqui você deve ter lido também, Meloto. Se a gente colocar para você acertar o árbitro, você acha que você consegue? Pô, daí eu acho que é duro, né? Acertar, de repente, se for do Herb Dean, de repente eu acerto, porque eu lembro muito bem dos erros dele, né? Os erros a gente ligava mais. Bom, começando comigo, o placar está 16-14 para o Meloto. São 16 acertos contra 14 erros nessas últimas 30 rodadas que fizemos aqui. E, Meloto, qual foi a luta principal do UFC 297? 297, bom, foi em 2025. Foi. Foi Poatan e. Não, acho que eu vou errar essa aí. 5, 4, 3, 2, 1. Sean Strickland versus Dricus du Plessis. Putz. Errou! Vai lá, Beloto. Qual foi a luta principal do UFC 298? Foi Topuria e Volkanovski. Essa o Meloto acertou. Um acerto e um erro. São 17 acertos e são 15 erros. Meloto, qual foi a luta principal do UFC 299? Foi Sean O'Malley contra Marlon Vera? Maldito. Acertou. 18 acertos e 15 erros é o placar atual. Sua vez, Barbie. Ixi, tamo mal. Inclusive, eu já estou me arrependendo das minhas escolhas aqui, que eu acho que ele vai gabaritar. Nossa senhora. Pode vir, vamos lá. Meluto, qual foi a luta principal? Nossa senhora. Qual foi a luta principal do UFC 196? McGregor e Dias. Praga, desgraçado, sem mãe, vagabundo. Esse aí eu te dou como evento também, Misha Tate e Rory Ron. E o árbitro da luta do McGregor? Foi qual árbitro, Meluto? Isso aí foi o Big John. Peraí que essa aí eu tenho que pesquisar também. Dá um instante. Não, agora eu tenho que descobrir. Não sei se foi, não sei, tô zoando. Não, silêncio, Meludo, silêncio. Eu tô fazendo coisas importantes aqui. Peraí. Nate Dias foi. Não, quase. Porque o árbitro da revanche foi o Big John, mas o árbitro da primeira luta foi o Herbie. Que o Big John tá desde os primeiros eventos, né? Aí eu ganhei, eu fui na zoeira. Errou! Não, errou não.
Meloto, luta principal UFC 195. 195. Peguei ele. 195 foi o Pet e o dos Anjos? Errou! 195, Rob Lawler contra Carlos Condit. Sério? Putz, eu tava com essa luta na cabeça. Eu quase falei. Foi a primeira luta que eu pensei. Mas eu cheguei no 202, 201. História, olha, história engraçada dessa luta. Eu fiquei tão revoltado com o resultado dessa luta de Lawler contra Condit que eu saí para correr às 4:30 da madrugada, porque eu não conseguia nem dormir de tão revoltado que eu tava. Fim da história. Só, Meloto. só para dar um outro fim para essa história. Essa luta, Robert Lawler contra Carlos Condit, eu acho que pouca gente fala dela. Eu acho ela uma luta mais excitante e impressionante do que o Rob Lawler contra o canadense lá, Rory McDonald. contra o Rory McDonald, que é a alçada, a luta do século, a luta da vida, e eu assisti as duas e eu achei essa mais impressionante. Eu tava torcendo muito pro Rob Lawler. Eu fiquei muito feliz e eu achei uma virada incrível. E eu achei esse um lutão. Não achei injusto, não, Barbie. Cara, Vai lá, comemorando garfo, bicho. Comemorando garfo. Comemorando garfo. Sabe o que Deus faz com você? Deus não existe. Vai lá, Barbie. Olha só, ateu ainda por cima. UFC Meloto. UFC 194, luta principal. Vamos lá, gente. Os deuses estão comigo nessa. 194. Romário versus Ayrton Senna. Vai, minha gente. Ferrou. Não vou lembrar. Mas tá regando, jogando a toalha assim? É que eu não gosto de deixar você esperando. Fala, corno. Cara, 194. eu lembro do 94, mas o 194 não tô lembrando. Barbie, fala quem é. Meloto, você vai se chutar pelo resto da sua vida. Porque você só não fez a conta. Foi José Aldo e Conor McGregor. Ah, meu Deus. Os eventos mais óbvios eu tô esquecendo. Essa aí, eu vou dizer que essa eu acho que até eu acertaria. Não, essa aí é muito fácil, cara. E também, possivelmente, o dia mais triste o dia mais triste da minha história no MMA. Não, bicho, como eu fiquei triste. Ah, o meu não. Eu fiquei triste. Era uma época em que eu ainda torcia pro Aldo. E eu ainda odiava o McGregor. Eu fiquei triste, mas por um lado eu achei que legal, cara. Nós estamos vendo o surgimento de uma estrela, assim, que se perdesse ali, eu acho que não ia ser a mesma coisa depois. Quem diria, né, cara? Tipo, eu fiquei triste e hoje em dia eu celebro essa vitória porque mudou o MMA. Eu lamento que tenha sido 13 segundos só, eu queria que durasse mais tempo. Concordo. Mas ajudou na mística, né? Sim. Do cara. Bom, fechamos o placar. A rodada de hoje, no fim das contas, foi 3-3. O Barbie se saiu melhor dessa vez. Obrigado, time. E fechamos o placar com a mesma diferença, tá? Acertos 19, erros 17. Ainda tá pau a pau. Vamos ver o que vem para a semana que vem. Quem quiser sugerir eventos para a gente falar para o Meloto, pode mandar, para não ter erro. Eu ia falar para mandar uma DM lá no Instagram de 3 Tapinhas, mas o Meloto tem a senha. Rampazo.09 é o meu Instagram. Se mandar uma DM para mim lá, uma direct message, sugerindo, não tem como o Meloto ver. E aí eu pego e coloco aqui e dou o nome de quem sugeriu. Vamos aqui para o encerramento. A gente se encerra dando tapinhas de despedida e dessa vez eu faço questão de ficar por último. Barbie, qual é o seu tapinha de despedida? Meu tapinha de despedida vai nas costas do vencedor da luta do evento principal passado, Lonir Kavanagh, porque
meu querido Loni, meu garoto, que alegria que eu fiquei. Errei palpite, ninguém liga. Mas, cara, que performance. Eu vou dizer assim, Eu foi ligo, uma. Hã? eu ligo. Azar seu. Mas porque o que que aconteceu é que eu palpitei contra ele muito convicto, muito por conta da última performance dele. Eu acho que não existia muito um caminho da razão ali. Você estava aqui contando com a ideia de que ele ia voltar para casa e trabalhar exatamente nos problemas e ter uma progressão surpreendente até essa próxima luta. E eu vou te dizer, o Rampazzo Melotto, ele fez exatamente isso, sabe? O cara voltou para casa, trabalhou o boxe dele para não precisar se valer muito de chutes para entrar com socos, trabalhou os uppercuts, a movimentação dele, a firmeza dele na base para não se encurralar. Ele não estava mais abaixando as guardas para na hora de circular, o que era um tremendo problema. Então, tipo assim, foi uma progressão incrível num tempo muito curto. Ele foi lutar de última hora num lugar que com a altitude elevada, sendo que ele já tinha mostrado alguns problemas de cardio, e tipo assim, ele sentiu o cardio. Não sejamos injustos aqui, ele sentiu o cardio, mas ele soube se portar muito melhor, mesmo sentindo cardio. Achei que foi uma performance irrepreensível, sabe? Teve seus problemas, mas o que eu digo com irrepreensível é que ele trabalhou tudo que ele tinha que trabalhar, fez uma estratégia fantástica, pegando uma luta completamente desfavorável contra o melhor oponente que ele já enfrentou. Eu acho que, cara, incrível o que ele fez, incrível o que ele fez, sabe? O talento demonstrado e a capacidade de olhar para trás e falar, dei mole, deixa eu melhorar, porque todo mundo estava vendendo essa derrota dele para o Charles Johnson como, ele só tomou um golpe, mas ele estava dominando a luta. E eu adorei o fato que ele mesmo não levou isso a sério. Ele voltou na luta e falou, meu Deus, eu errei nisso, eu errei nisso, eu errei nisso, vou trabalhar bastante, vou trabalhar, vou focar. E os resultados deu para ver a melhora. Incrível, tapa nas costas dele, porque o que ele fez foi monumental. Meloto, qual o seu tapa de despedida? Vai na cara? Vai na cara, porque nas últimas 2 semanas, se eu não me engano, eu dei tapa nas costas, então chegou o momento de dar um tapa na cara, e vai ser do Dana White. Eu acho que. Eu não gosto muito de crucificar ninguém por conta de boato, né? Mas a gente não vai esperar o UFC casar uma luta pra criticar eles. A gente já viu uma tendência nisso, já acho que já é o momento pra gente criticar o que tá acontecendo nos meio médios ali, do Islam Makhachev, o Ali Abdelaziz, né, que a gente não deve confiar 100% nele, mas ele disse que o Ian Gary não vai ter a chance pelo cinturão. O UFC tá tentando fazer uma luta muito maior pro Islam, o que eu acho que só a luta contra o Ilia Topuria é a luta que mais se encaixa nesse perfil. E essa aí tudo bem, desde que o Topuria saia do peso leve ali e não trave a divisão. Mas o que tá acontecendo parece que nem é isso. É uma outra luta que a gente não sabe qual é. Acho que não é o Conor, acho que não é o Kamaru Usman também. Se falou no nome do Justin Pierre, o que eu acho que não é verdade. Mas Chave K, voltando? também acho que não, porque daí não vai dar tempo, eu acho. Não tá nem ranqueado, né? Eu acho que não sei. Assim, tá um enigma, porque se não for o Topuria, quem é, né? E assim, eu vou dar cara, tu tem Michael Morales pra disputar o cinturão, Michael Morales, tu tem o Ian Gary, Um absurdo. de repente tu tem o Carlos Prates até correndo por fora, e tu vai pra outra direção. Um O absurdo. Borotopuria até eu entendo, mas outra direção. Então, assim, o UFC nunca Porque, vai. desculpa, cara, nem o Topuria dá pra entender. É, bom, Eu também não gostaria disso, viu? Eu acho que não é o momento. Tem que ser as divisões, elas não estão limpas. Pra mim, super lutas tinham que acontecer com essa circunstância. Limpou a divisão, beleza, super luta. Não é o que tá acontecendo. Tá cheio de tubarão nos meio médios, gente. Tá cheio. exatamente. E eu não vou esperar o UFC casar as lutas, a gente depois falar. Porque o UFC os caras já deveriam. Pergunta, qual que é a próxima luta do fulano? O UFC já tem que se posicionar, cara. Eu acho que o UFC alimenta muita. Mas posso falar uma coisa, Meloto? É bom a gente começar a se acostumar. Eu sei que vai ser difícil, mas até para tentar se frustrar menos, com esse acordo com a Paramount, mais do que nunca, o UFC virou freak show.
É isso, é luta para vender para fora da bolha. Eles vão buscar isso. Assim, se começar a aparecer influenciador querendo lutar, eles vão colocar para disputar cinturão. É isso que virou. Eu me recuso a aceitar. Então é isso. É esse meu tapinha. Muito bem dado, muito bem chancelado. Ouso dizer, chancelado por mim, pelo Barbie e por todos os seguidores e ouvintes desse podcast. Se alguém discorda no Meloto, por favor, escreva aqui. Eu quero entender seus motivos. Que essa tá difícil de engolir. Bem, o meu tapinha de despedida vai nas costas. Arregou. E não vem falar de arregar pra mim não, porque eu precisava dar um tapa nas costas Meloto, coloca o vídeo de novo aí, por favor. King Green. Você virou meu rei, Bob. Você virou meu rei, meu King. King Green, que me colocou cafungando no cangote do Barbie. Pombo sem asa, mano de piedra. Você, meu rei. Nunca diga nunca, Rampazzo. Nunca diga nunca, isso vale pra tudo, viu? Cuida do teu fiopó, porque isso vale pra tudo. Eu tinha certeza que nunca chamaria este cara de King, agora eu chamo com gosto. Meu rei, meu King Green, tapa nas suas costas, o esmagador de odds. É isso que você é. Te amo, beijos a todos e a todas. Até quinta-feira que vem estaremos aqui, hein? Tem novidade pra contar, hein? Tinha novidade pra contar. Vou contar no começo da próxima edição. Até! 3 tapinhas.